Queridos ouvintes, nesta manhã de quarta-feira, dentro da oitava da Páscoa, a liturgia nos traz o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: Que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: Que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiam com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém,
onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, uma das mais belas páginas da Escritura é esta que nós chamamos de os discípulos de Emaús. Digo que é uma das mais belas porque eu gosto de dizer que nesta página do Evangelho existe um caminho de ida e um caminho de volta. Caminho de ida que eu digo para Emaús, onde esses dois discípulos no domingo à noite estão voltando para o seu povoado, para o seu canto, porque parecia tudo ter terminado. Eles voltavam, quer dizer, iam para Jerusalém, voltando para os seus afazeres normais, depois de toda uma caminhada com Jesus, de ouvir o próprio Jesus falar e ensinar, eles estão voltando e nos fala o Evangelho com o rosto triste, desanimados, porque tudo estava terminado. Mas enquanto eles caminhavam, o próprio Jesus se fez peregrino com eles. Jesus também se pôs a caminho. Jesus caminhou com os discípulos de Emaús e, claro, Jesus caminha conosco também. Principalmente naqueles momentos em que nos sentimos, parece tudo está terminado. Jesus caminha conosco. E Jesus, como peregrino, e mais uma vez, revelando que o seu corpo agora é glorioso, o Evangelho fala dessa cegueira dos discípulos, que eles estavam como que cegos, mas não conseguem reconhecer Jesus, porque Jesus agora tem o seu corpo glorioso. E a gente vai vendo isso durante esta caminhada pascal. Fato é que Jesus, caminhando com eles, começa a explicar as Escrituras, mais uma vez recordá-los de tudo aquilo que ele já havia ensinado, começando pelos profetas, falando da Escritura que dizia a respeito dele mesmo, do próprio Jesus, agora ressuscitado. Explicou-lhe as Escrituras. E quando, chegando em Emaús, eles mesmos convida esse peregrino a estar com eles. Queridos ouvintes, gostaria também que você, no dia de hoje, pudesse convidar Jesus para estar com você. Convidar Jesus para estar na sua casa. Convidar a Jesus para estar na sua família. Convidar a Jesus para estar com cada um daqueles os quais nós rezamos no início deste programa, na nossa lista de intercessão. Pedir a Jesus no dia de hoje para que fique conosco. Fica conosco, Senhor, principalmente quando a noite estiver chegando, a noite escura da nossa vida. Fica conosco, Senhor. Este é o pedido que nós precisamos fazer a Jesus no dia de hoje. Fica conosco, Senhor, porque o Senhor nos ensina a rezar, nos recorda a Escritura, porque o Senhor caminha conosco, se faz peregrino conosco, mas também o Senhor reparte o pão.
o Senhor se deixa revelar ao partir do pão. Este peregrino que estava ceando com os discípulos de Emaús se revelou ao partir do pão. Eles conseguiram abrir os olhos da fé para enxergar Jesus ao partir do pão. Queridos ouvintes, façamos o possível e o esforço para sempre também nos encontrarmos com Jesus, não só através da sua palavra, da Sagrada Escritura, do Evangelho diário, nosso alimento aqui pela Web Rádio Filhos de Santa Mônica, todos os dias às 6 horas da manhã, mas também nos alimentar com o pão da Eucaristia. Lá, por excelência, encontramos Jesus que se revela como o Filho de Deus. Agora, eu digo desse caminho da volta, porque eles estavam, enquanto caminhavam para Emaús, tristes, com o rosto triste, e estavam indo embora porque tudo estava terminado. A partir de agora, quando Jesus se revela a eles através do partir do pão, já era noite, mas não importava mais. Eles voltam para Jerusalém. Lucas não diz que eles voltaram correndo, mas outro evangelista diz que eles voltaram naquela mesma hora correndo para contar aos discípulos, aos outros discípulos. E quando eles chegam lá, mais uma surpresa. Os discípulos reunidos que contam para eles que realmente Jesus tinha ressuscitado e apareceu a Simão. Então, claro, eles contam também tudo o que aconteceu naquela noite de domingo, naquele caminho de ida para Emaús. E quando Jesus se revela ao partir do pão. Queridos ouvintes, assim nós vamos nos alegrando com tudo aquilo que vai acontecendo após a ressurreição. Cristo ressuscitou e se faz presente na nossa vida, se faz peregrino conosco. Agradeçamos ao Senhor por caminhar conosco e ainda mais, por ficar conosco, por se fazer pão para estar mais perto de nós todos os dias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Não deixe de compartilhar este vídeo com seus amigos, fazendo com que a palavra de Deus alcance mais pessoas. E claro, deixe o seu like e o seu comentário, se inscreva no nosso canal. Que Deus abençoe a você e que Ele possa permanecer com você e com aqueles que você mais ama. Assim seja.